Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje em dia é sofrimento interior. As pessoas são fenômenos dolorosos, né? A existência delas é dolorosa, né? A pessoa mesmo não fazendo nada, a pessoa só está à toa em casa e aquilo já é doloroso. As pessoas sofrem. Têm bastante aversão por si mesma, tem bastante raiva de si mesma, vergonha de si mesma, insatisfação consigo mesmo e etc, né? Então, é uma mente doentia, né? Uma mente doente das pessoas. Uma pessoa normal, que é chamada normal hoje em dia, é um fenômeno não muito saudável, né? Isso reflete quando a pessoa vai praticar meditação, né? A pessoa tenta praticar meditação, não consegue suportar, né, a experiência, né, do silêncio, a experiência de estar consigo mesmo, sem distrações, né? A experiência de ter um olhar contínuo sobre si mesmo, né? Então as pessoas acham aquilo extremamente desagradável, né? Então isso gera essa agitação mental, né? Que deixa as pessoas queimando, né? Queima a mente das pessoas, e elas têm sempre essa agonia, esse impulso em tentar buscar prazeres para aliviar aquele sofrimento, né? Então essa sede insaciável, né, por distrações, por prazeres, por estímulos agradáveis, né? Tudo isso graças a esse desconforto, né, que as pessoas sentem interiormente, né? Então esse desconforto é causado por várias frentes, né? Então várias coisas que acaba virando um sistema, né? Acaba virando um círculo vicioso, né? Onde até mesmo essa busca por alívios acaba reforçando o sofrimento, né? Então tem várias coisas que contribuem, né, para esse mal-estar, né? Tem tanto visão incorreta, né? Ponto de vista incorreto, as pessoas entendem o mundo errado. Então elas têm atitudes erradas com relação ao mundo, com relação à vida, com relação a si mesma, com relação à sociedade, com relação às demais pessoas, com relação ao seu corpo, com relação à sua mente, com relação ao passado, com relação ao futuro, com relação ao presente. Resumindo, tudo. Resumindo, as pessoas fazem tudo errado. As pessoas não sabem viver. Então essa é só uma questão do ponto de vista, né? Como é que as pessoas se lidam com a vida delas, né? E aí pior que aí além disso também tem mau comportamento, né? As pessoas não têm noção, não há essa percepção, né, de que aquilo que eu faço é importante, né? As pessoas só pensam aquilo que eu faço é importante se tiver alguém olhando. Se ninguém está olhando, eu posso fazer qualquer coisa porque não tem importância, né? As pessoas não entendem como é que funciona o sistema de autoestima, né? Elas mentem para si mesmas, acham que tudo bem, ninguém vai ficar sabendo, então nunca, isso não tem consequências, né? Elas não entendem como é que a autoestima funciona. Então elas agem de maneira que sabota a autoestima delas. Elas mesmas não têm respeito ou admiração por si mesmas. Elas não sentem confiança em si mesmas. Elas não têm admiração por si mesmas. Elas sentem vergonha de si mesmas. E isso é outra fonte de dor e sofrimento para as pessoas, né? As pessoas não conseguem agir de maneira limpa, né? De maneira honesta, de maneira que não traga vergonha ou arrependimento, né? Isso queima, né? Queima por dentro as pessoas, né? Então, além disso, tem a vaidade, né? Vaidade, as pessoas têm
as pessoas no mundo têm desejo por estímulos sensoriais, né? Ou seja, desejo por prazer. Elas têm desejo por, né, que foi lá em termos budistas, chama Bhava Tanha, Vibhava Tanha, Tanha, qual é o terceiro? Como é que fala em Pali? Bom, mas de qualquer forma é desejo por sensações agradáveis, né, físicas, né? Tem desejo por ser, né? Isso entra mais do lado da vaidade, né? Tem desejo por ser, né? Tem desejo por um eu fantástico, maravilhoso, agradável, poderoso, talentoso, simpático, rico, famoso, todo mundo admira, todo mundo me inveja, todo mundo tem medo de mim ou tem respeito por mim, etc, etc. Todo mundo gosta de mim, né? Depende, cada pessoa é diferente, né? Alguma pessoa fala, eu quero que todo mundo tenha medo de mim, as pessoas tenham respeito por mim. Outras pessoas, não, eu quero que as pessoas gostem de mim. Cada um tem sua loucura, né? Então, esse entra no aspecto de vaidade, né? Então, o problema é quanto mais desejo, né, por um eu fantasioso você tem, mais insatisfação com o seu eu aqui agora você vai ter também, né? Isso é uma faca de dois gumes, né? A pessoa não percebe, né, que naquele açúcar tem um veneno misturado, né? Então elas ficam ali fantasiando como é que elas seriam famosas, elas seriam admiradas, todo mundo ia gostar de mim, todo mundo ia me respeitar, isso e aquilo. Mas no meio daquele prazer que ela sente, né, em fantasiar sobre um eu perfeito, vem junto o veneno, né, da baixa autoestima. As pessoas, quanto mais você sente a atração por um eu perfeito, mais aversão você sente por um eu não real aqui e agora, né, esse eu que já existe aqui agora, né? Então isso vai envenenando, né, a autoestima das pessoas também. Então as pessoas que vivem cercadas de vaidade, obcecadas por vaidade, são pessoas muito sofridas, né? Quer elas tenham, essa vaidade se expresse nela, elas tenham, mesmo que ela tenha um corpo agradável, aquilo é um prazer que é que nem o prazer das drogas, né? É um prazer, mas é um prazer tenso, né? Não é um prazer sereno e relaxado, é um prazer tenso. Mesmo as pessoas, enquanto ela está drogada, ela sente prazer, mas nunca relaxa, né? É uma coisa que realmente tem sempre uma tensão e um medo envolvido, né? Porque logo em seguida esse prazer vai passar, né? É um prazer artificial, né? Então ele tem que ser sustido. Então é um trabalho, né? Um trabalho para suster aquilo, né? Então os prazeres da vaidade é a mesma coisa, né? É um prazer artificial. Então junto com por ser um prazer artificial, sempre tem um medo forrando aquele prazer, né? Tem um chão de medo e tensão, né? E preocupação. Então é um prazer tenso, é um prazer frágil, né? Então outro ponto é esse, né? As pessoas são seduzidas pela vaidade, né? E aí a vaidade vem junto com a baixa autoestima, né? São dois lados da mesma moeda. Então é uma coisa curiosa, as pessoas que são muito vaidosas têm muito baixa autoestima. E as pessoas que têm muito baixa autoestima são extremamente vaidosas, só que elas não expressam essa vaidade da maneira que a gente está acostumado a enxergar, né? Não é em roupa, em cabelo, em carro, em fama, né? Essa vaidade se expressa de uma maneira diferente, né? Uma maneira de, às vezes assim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horrível, não, ninguém é tão ruim quanto eu. Essa é outra forma de vaidade, né? As pessoas têm eu sou especial, né? Porque se a pessoa não consegue ser especial de forma positiva, ela quer ser especial de forma negativa. Mas ser normal, não, isso em hipótese alguma. Preciso ser especial, né? Geralmente uma pessoa quando é criança só recebeu a atenção do pai e da mãe quando fez algo errado. Aquilo fica gravado na mente, para eu receber a atenção, eu preciso ser ruim, né? A pessoa fica num vício, né? nesse tipo de mentalidade, não passa nunca, né? As pessoas morrem enfiadas nesse buraco e não conseguem sair, né? Então as pessoas que têm
têm muito baixa autoestima, têm muita vaidade. As pessoas que têm muita vaidade têm muito baixa autoestima. Só que está escondido, né? Ambos estão escondidos, né? Então, visão incorreta, kama tanha, lembrei, kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Então, visão incorreta chama ditthimana, não, micchaditi. Micchaditi, tem visão incorreta. Né? O segundo seria bhava tanha, né? Que na minha se expressa na forma de vaidade. Nesse exemplo que eu estou dando, né? Bhava tanha é um pouco mais longe do que isso, né? Mas nesse caso se expressa na forma de vaidade, né? E aí vem junto, né? Vibhava tanha também é a aversão, né? É o não querer que as coisas sejam. Então, esse é outro ponto de sofrimento das pessoas, né? Elas se recusam a fazer as pazes com o ambiente ao redor delas. Elas querem que seja assim, não querem que seja daquele outro jeito, né? Então fica sempre queimando ali, né? Querendo que o mundo seja de um jeito que ele não é. Por exemplo, pessoas não querem envelhecer, não querem ficar feia, não querem que a pele fique flácida, não querem que os músculos fiquem fracos, que os olhos fiquem turvos, né? Que a saúde se decaia, que as pessoas queridas morram, que as pessoas queridas mudem. Antigamente as pessoas eram assim, agora já não são mais daquele jeito. Né? Então as pessoas não querem isso, né? Sentem aversão. Né? Então se é vibhava tanha, elas têm aversão à realidade, né? O que é. Então outra fonte de sofrimento. Né? E kama tanha, né? Que é desejo por prazeres. Né? Então todos eles na verdade acabam virando um ciclo vicioso, né? Mas a kama tanha é o mais óbvio, né? É o ciclo vicioso mais óbvio, né? As pessoas, porque nele mesmo já está o sofrimento, né? Todos eles são assim, né? Mas kama tanha, né? Desejo por prazeres sensoriais, né? É tão óbvio, né? Como ele não se sustém, né? Eu acho o mais característico desse, né? Porque como é algo requer o corpo físico, né? Para o estímulo físico, né? Extremamente efêmero, né? Não se sustém. Você sente prazer durante alguns segundos, né? Às vezes, alguns minutos. Né? Por exemplo, comer uma refeição agradável não é um prazer assim estável, sabe, você sente aquele prazer, aí passa, você distrai, fala aquilo, aí sente o prazer e passa. Né? Conforme você começa a mastigar, já some aquele prazer, já vira uma coisa desagradável, uma massa suja na sua boca. Tá? É um prazer assim muito efêmero, né? E mesmo que seja um prazer que se sustenha, por exemplo, um cheiro agradável, né? Quanto tempo que você consegue sentir prazer por aquilo? Depois de alguns minutos, aquilo fica indiferente, né? Já não tem mais, né? Não se sustém, né? Prazeres sexuais, prazeres paladar, prazer do olfato, prazer da música, né? A música é outra também, né? Quantas vezes você consegue ouvir a mesma música antes de ficar entediado, né? E logo depois de ficar entediado, fica irritado, né? Aquela música que era super agradável agora irrita, causa sofrimento. Né? Então é um prazer que não se sustém, né? Que as pessoas fazem é ficar trocando, né? Ficar rodando assim, tentando prazer aqui, fica rodando, né? Fica rodando entre prazeres o tempo todo, nessa queimação constante, né? Tentando variar o estímulo, tentando mudar o estímulo, um novo estímulo, buscar um novo estímulo. No final as pessoas acabam fazendo cada coisa esquisita, né? Para tentar é como se fosse uma pessoa que está ficando surda, né? Aí cada vez ela tem que fazer barulho mais alto para conseguir ouvir, né? Ela vai aumentando o volume, porque vai perdendo a capacidade de ouvir, né? Só que conforme ela aumenta o volume, ela fica mais surda ainda, né? É um ciclo vicioso dessa mesma forma, né? Então as pessoas que buscam satisfação em prazeres sensuais é a mesma coisa, né? Eles ficam buscando estímulos cada vez mais fortes, né? E cada vez que elas conseguem um estímulo mais forte, elas ficam cada vez mais incapacitadas de sentir prazer. Né? É exatamente como o contrato com o demônio, né? Que tem na cultura, como é que chama? No folclore. Né? É exatamente, né? É um contrato com o diabo. Né? Você é enganado pelo seu próprio prazer. Né? Aquilo que você busca destrói a sua capacidade de experienciar o que você queria. Então, prazer sensual. Né? E aí, comportamento também, né? Comportamento, tudo isso, todos eles, na verdade, não tem uma divisória
exata entre esses diferentes fatores que eu estou falando. Todos eles funcionam num sistema bastante hermético. Então é uma coisa que fecha no sistema e a pessoa fica presa ali dentro, rodando, né? Mas uma das consequências, né, de tudo isso, né, e também uma causa de sofrimento, é justamente, né, o prazer, o mau comportamento, né? Então as pessoas se comportam movidas por desejo, por prazeres sensuais, movidas por vaidade, movidas por aversão ao que é aqui e agora, movidas por compreensão incorreta, né, do que é o que. Né? As pessoas agem mal, né? Elas tomam más ações. Né? A mente dela engana ela a agir de maneira estúpida, de maneira ridícula, de maneira patética, de maneira retardada, de maneira ruim. Né? E aí elas se queimam. Né? Quando chega no nível físico, né? É como se, de novo, né? É como se assinasse um contrato, né? Porque tem consequências, né? As pessoas notam. Né? Enquanto é algo só na sua mente, né? Só na sua imaginação, ainda você consegue sair fora rápido, porque não tem esse né, não tem uma expressão, as pessoas não viram, né, ninguém viu, ninguém sabe, então se você mudar de ideia, ninguém ficou sabendo, tudo bem, né? Então você consegue largar mais facilmente, né? Mas os atos, né, que você realmente comete, né, o que você faz com o seu corpo, né, o que você faz com a sua fala, né, tem as testemunhas, né? Então, mesmo que você entenda que o que você fez foi errado, né, e você se arrependa daquilo, né, ainda tem as pessoas, né, que lembram do que você fez, né, que vão te cobrar pelo que você fez, né, vão te criticar pelo que você fez, vão ter uma atitude ruim com relação a você por causa dos seus atos. Né? Então, é uma coisa que perdura, né, de uma maneira muito mais agressiva. Né? Então, é uma coisa muito mais grosseira. Né? Então, o Buda ensinava as pessoas, né, a urgência, né, de botar um estanque, né, nesse tipo de ação, né, ação corporal, ação verbal. Né. Então, quem consegue ter um pouco de autocontrole, seria bom que as pessoas levassem a sério, né, esses 5 preceitos, né, porque realmente resultam, né, em bem-estar. Pessoas acham que conter as suas ações é sinônimo de sofrimento, né? Porque elas enxergam do ponto de vista dos desejos. Né? Se perguntar para um desejo, né? Falar, o desejo, o que você acha disso aqui? Né? Falar, isso aí é sofrimento, né? Óbvio. Da mesma forma que você perguntar para a preguiça, né? O que você acha de uma preguiça? O que você acha de fazer esse trabalho aqui? Esse trabalho é horrível, medonho. Né? Agora, se você perguntar para a diligência, né? Diligência, o que você acha de fazer esse trabalho aqui? Opa, esse trabalho vai ser bacana. Vamos fazer que vai ser legal. O que você acha aqui? Se você perguntar para como é que chama? Para moralidade, para honestidade, né? Para honestidade, para compaixão, para o bem-querer, né? Se perguntar para o bem-querer, né? O que você acha da gente restringir as nossas ações, né? Ter mais contenção do que a gente faz ou não, né? Falar, opa, parabéns, muito bom. Assim a gente para de agredir as pessoas, né? Então, a honestidade, o bem-querer, todas essas coisas vão elogiar, né? Você ter a contenção nos seus atos, né? Você ter atos, né, disciplinados, a disciplina, né? Em como você se comporta, o que você fala, né? O que motiva a sua disciplina pode ser 1000 coisas diferentes, pode ser respeito pelas demais pessoas, pode ser compaixão pelas demais pessoas, pode ser respeito por si mesmo, sabe? Você fala, bom, eu quero ser uma pessoa nobre. Isso não é digno de mim me comportar de uma maneira tão baixa, né? Eu mereço melhor do que isso, né? Eu mereço fazer algo bom para mim mesmo, então eu não vou agir dessa maneira baixa e suja, né? Eu falar dessa maneira baixa e suja, né? Então, por exemplo, às vezes você não briga com as pessoas, né? Você não entra em bate-boca, nem por compaixão àquela pessoa, não é questão de compaixão, a questão é o seguinte, você não merece. Você não merece o meu bem-estar. Né? Eu não vou me sujar com isso para indulgir você nessa brincadeirinha assim de ficar gritando e você grita, eu grito. Não, vai brincar sozinho, eu não estou interessado, eu tenho mais o que fazer com a minha vida. Né? Eu valho mais do que isso. Né? Então, às vezes, até uma autoestima, né? um senso de valor em si mesmo que vai
impulsionar o seu comportamento moral, né? Só não faça isso com... em último caso, você pode fazer até por medo também, né? Tem medo de más ações, medo de cair no inferno, medo de isso, de karma, né? Mas não é o mais ideal, né? Não é o mais ideal. O ideal seria uma coisa positiva, né? Porque senão é uma coisa tensa, né? E supersticiosa, né? Seria melhor que você tivesse uma coisa mais clara e racional, né? Uma coisa fácil de se relacionar aqui e agora, sabe? Com inteligência. Né? E uma emoção positiva, né? Não uma emoção negativa, né? Mesmo que for uma emoção negativa, ainda assim você consegue controlar o seu comportamento, o que não é ruim, né? Você evitar cometer maus atos é bom, mas é uma coisa ineficiente, né? E gera tensão e fica uma coisa não muito inteligente, né? Seria melhor se você conseguisse fazer as coisas de uma maneira mais inteligente, né? E motivado por uma boa intenção, né? Uma intenção saudável e agradável, algo bom, algo que alimente o coração. Assim você mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Você tanto limpa o seu comportamento, né? Constrói uma boa fundação de bom karma, né? Como também nutre, né, a mente, né? Deixa a mente saudável, deixa a mente feliz, deixa a mente energética, né? Saudável, deixa a mente saudável. Gerar autoestima, né? Gerar bem-querer por si mesmo, né? Então é muito mais proveitoso, né, você fazer dessa forma do que fazer através de repressão e medo e raiva, né? E vergonha e etc, né? Vergonha e medo deveria ser só em caso de emergência, né? Em uma situação muito séria, assim, o bem-querer, a autoestima não chegou junto, aí o medo tem que segurar a bronca, né? Como se fosse uma rede de segurança, né? Uma rede de segurança. Quando nada mais segurou, o medo vai lá e segura. Não faça isso, porque isso é mau karma, né? Isso é ruim e tal. Tem medo das consequências, né? Alguém vai ficar sabendo, alguém vai me criticar, alguém isso, tá? Então o medo segura a bronca, né? Mas o ideal é que isso seja um recurso assim, em último caso, né? Em último caso você tem essa rede de segurança, né? O ideal é fazer as coisas por inteligência, por bem-querer, por compaixão, por autoestima, né? Por respeito, né? Qualidades nobres. E aí, né? Aí gerando mais bem-estar, né? Você fica cada vez menos aversivo, né? Quanto mais você tem bem-estar dentro de si, né, mais capaz de tolerar, né, aquilo que não é agradável no mundo, você fica, né? Então a questão de vibhava, tanha começa a diminuir um pouco, né? E quanto mais bem-estar você tem dentro de si mesmo, mais fraco fica esse impulso desesperado em buscar prazeres fora de si, né? Então kama tanha abranda. E quanto mais bem-estar você tem dentro de si mesmo, e esse bem-estar vem dessas boas qualidades da mente, né? Menos necessidade de vaidade, de exibição, né? De vaidade que depende da opinião alheia, né? Você tem, né? Então bhava tanha também se abranda, né? Fica mais tranquila. Você tem autoestima. Quem tem autoestima não precisa de vaidade, né? Vaidade não cumpre, não é necessária, é dispensável para quem tem autoestima, né? E tendo esse bem-estar, né? Tendo esse bem-estar, bhava tanha abrandando, né? Vibhava tanha ficando mais fraca, kama tanha se enfraquecendo, né? A mente sente ainda mais bem-estar, né? E a mente sentindo ainda mais bem-estar, sente ainda menos esse sofrimento, né? E eventualmente ela começa a experienciar bem claramente, né? Paz. A mente fica tranquila, né? Ela fica um fenômeno sereno e tranquilo, agradável, uma coisa suave, né? Suave e harmoniosa, né? Quando a mente é assim, ela tem a característica da clareza. Ela enxerga claramente, sem aquela bagunça toda de queimação constante, medo, ansiedade, ganância, preocupação, né? Sem isso queimando, né? As coisas são bastante óbvias. Você olha ao redor, é isso, é óbvio, né?
Aquilo é tudo complicado por causa dessa bagunça que são a mente das pessoas, né? Quando a mente se abranda, né, fica tranquila, é tudo bastante óbvio, né? Não tem nada demais no mundo, né? Tudo não tem mistério. Era para ser fácil isso, gente. É tudo tão óbvio, né? O que é incrível é o tamanho da cegueira das pessoas, é incrível, né? Mas o mundo em si é um negócio bem tranquilo, né? As pessoas é que são esquisitas, né? Então, então com a mente clara, né? O problema de Mityaditi também se abranda, né? Porque a pessoa consegue enxergar claramente, então ela começa a ter a atitude correta com relação ao mundo, o ponto de vista dela fica correto, né? O ponto de vista dela sobre o que é o que, naturalmente fica alinhado com a verdade, né? Então, Mityaditi também se abranda naturalmente, né? E Mityaditi se abrandando, né? A mente fica ainda mais tranquila, porque ela entende o mundo. Quando ela entende o mundo, aquilo em si já gera bem-estar, já apazigua aquela queimação, né? E entendendo o mundo, a pessoa age de maneira correta. Então ela não comete mais essas gafes medonhas que a gente, essa burrice assim absurda que a gente comete no dia a dia, né? Essas coisas ridículas que a gente faz no dia a dia achando que está sendo esperto, né? Então as pessoas não fazem mais esse tipo de besteira, né? Então aquilo, sabe, como eu falei, tem o ciclo que leva a pessoa para baixo, né? Tem o ciclo que faz as pessoas ficarem cada vez pior. Mas também tem o ciclo reverso, tem o ciclo que faz as pessoas ficarem cada vez melhores, né? É uma coisa que pega embalo e vai rodando sozinha, né? É uma coisa que chega uma hora que fica bem agradável, né? Não é por isso que uma diferença talvez crucial entre budismo e cristianismo seja aí, né? Essa ideia de que bondade é sinônimo de sacrifício e sofrimento, nunca. Nunca. No budismo jamais isso é verdade. Na verdade, se você fizer bem feito, né, a bondade fica um negócio natural e tranquilo. Tem um pouquinho, né, quando você está trocando de um pé para o outro, tem esse período de atrito, né, até você conseguir virar esse jogo. Mas quando você vira o jogo, é a coisa mais agradável que existe, muito mais agradável do que o ciclo dos prazeres sensuais, né? É muito mais agradável do que o ciclo da vaidade, o ciclo da loucura que as pessoas fazem, né? Então não tem, né? Isso dentro do budismo, essa ideia totalmente falsa, né? Não existe isso. Na verdade, se você olhar com atenção, né? Se você perguntar para uma pessoa inteligente, né? Dentro do cristianismo, eles também vão explicar que não é assim que funciona. Isso é uma visão incorreta, né? Do que é, né? Na verdade, leva à felicidade, né? Mas não é a felicidade dos prazeres sensuais, né? Não é a felicidade mundana, né? Mas existe, né, essa compreensão, né, de que boa pessoa é a pessoa que sofre e sacrifica, né? Mas algumas pessoas entendem assim, né? Mas não é bem isso, né? Quem tá isso? É uma pergunta, alguma coisa? Em relação à preguiça, ela está relacionada com pouca energia mental? Não necessariamente. Preguiça, às vezes, é aversão, né? É aversão. A mente se trava, fala, não, não quero aquilo, né? Eu quero... Ela fixa numa experiência, né? E fixa com aversão em outra experiência, né? Então, por exemplo, você levantar de manhã, né? A mente fixa naquela sensação agradável do quentinho ali no cobertor, a cama é macia, e fica fixa na ideia de que, né, você sair daqui vai estar frio, o chão é duro, o ar é frio, eu vou sentir calafrio, a água do chuveiro vai estar fria, a luz da lâmpada vai incomodar meus olhos. A pessoa ela fica fixando na negatividade sobre um aspecto, né, e fica fixando no prazer de outro aspecto, né? E ela fica presa naquela situação, né? É uma prisão mental, né? Não tem a ver com energia, é uma prisão mental, né? Se é uma questão de energia, então chama saúde, né? A saúde está fraca, né? Você está sem força, né? Não comeu direito, está doente, né? Aí não é questão de preguiça, é questão de saúde, né? Preguiça é uma questão mental, não é uma questão física, né? Porque somente os adjans dão palestras
Pela mesma, adian significa professor. Então a razão pela qual somente os adians dão palestra é a mesma razão pela qual somente os professores dão aula. Não vou explicar isso. Imagino que seja meio que óbvio. Adian, quando temos que lidar ao meio ao mundo corporativo, lutando com concorrência, como acalmar a mente e diminuir esse medo de ansiedade? Usando a sua sabedoria, né? Usando a sua sabedoria, aprenda a lidar com a sua mente, né? Por exemplo, você pode sentar em meditação, é uma forma de... É como se fosse um ensaio, né? Você te dá um objetivo, você quer que você mantenha a mente focada na respiração, né? E apazigue, é isso, né? E não se distraia. Né? Então é uma tarefa a ser cumprida, né? Para você conseguir fazer isso, você vai ter que lidar com a sua mente, né? Não tem truque. Não adianta você simplesmente focar ali na respiração e vai, não, vou soltar isso aqui, vai dar... Não vai conseguir suster isso, é estúpido, é impossível, né? Ou você aprende a lidar com a sua mente, ou você jamais vai conseguir isso. Então a mesma coisa que as mesmas habilidades que você desenvolve para aprender a manter a mente focada na respiração, você pode usar para qualquer outra coisa. Você pode usar para lidar com a raiva, pode usar para lidar com a irritação, com a ansiedade no trabalho, com qualquer que seja, né? Qualquer desejo, né? Aprender a controlar os seus desejos, aprender a controlar a sua ansiedade, aprender a controlar a sua raiva, aprender a controlar a sua preguiça. Né? Basicamente, você aprende a lidar com a sua mente. Né? Tudo isso sempre volta à mente. Né? Então, é isso, né? Você usa a sabedoria que eu espero, né, que você esteja desenvolvendo durante a prática de meditação. Né? Ou então a sabedoria que você desenvolve durante o dia a dia, conforme você experiencia as coisas, mas tem essa atitude, né, de estar atento, né, como a gente fala, olhar o mundo com os olhos do Buda. Né? Então, quando você enxerga o mundo com os olhos do Buda, o que é que você enxerga? Né? E como é que isso muda seu ponto de vista, como é que isso torna, né? Você pode, então, desenvolver uma maneira mais inteligente, né, de lidar com as coisas. Né? Mas a resposta simples é sabedoria. Sabedoria. O que você acha que as pessoas precisam tanto expor sua imagem em redes sociais? Vaidade. As pessoas sentem prazer, chama Bhava Tanha, né? As pessoas sentem prazer em existir. Né? E elas... esse tipo de coisa existir, principalmente só a sua existência não é o suficiente, só a existência aqui não é o suficiente, preciso que as pessoas notem para que eu sinta a sensação de existência, né? Eu sozinho, a sensação de existência sozinho não é tão forte, né? Não tão forte como eu gostaria que fosse, né? Que nem a comida sem sal, né? Pessoa existindo sozinha, isolada na floresta, em uma cabana, né, numa caverna, em silêncio, né? Não tem aquele sabor agradável, né, e estimulante, né? Que nem fosse você tem ainda a sensação de existência, né? Mas é uma coisa muito xoxa, muito sem graça, né? Eu quero falar, porque quando eu falo, né, as pessoas me ouvem, elas respondem, eu lembro daquilo que eu disse, o que eu falei, como que a pessoa reagiu, né? Da graça, né? É como se fosse um tempero, né? Fica mais saboroso, né? Então as pessoas têm necessidade de serem ouvidas, elas querem que as pessoas olhem para mim e vejam o que eu estou fazendo aqui, ao ponto de ficar aquelas coisas ridículas, né? As pessoas fazem coisas patéticas e feias, né? Só para chamar a atenção, né? Aquele ditado, né? Falam bem e fale mal, ou fale mal, mas fale de mim, né? Qualquer coisa, eu estou topando qualquer coisa, fale de mim, pelo amor de Deus, né? Olhe para mim, né? As pessoas têm desejo desesperado por existência, né? Elas querem sentir que existem. Então, agora o problema é o seguinte, vai chegar uma geração de pessoas que simplesmente vai achar que é assim mesmo, sabe? Elas nem vão ter noção de que isso não precisa ser assim, né? Você não precisa postar no Facebook, eu vou no banheiro agora. Ninguém imagina que isso não era necessário no primeiro lugar, né? Que nem eu estava falando outro dia, né? Antigamente você tirar foto de si mesmo era... Quem que ia fazer uma estupidez dessa, né? Pegar a câmera e falar, olha eu aqui! Quem nesse mundo ia fazer isso, né? Quando eu era criança, quando eu estava crescendo, ninguém tinha essa ideia.
Eu nunca vi uma pessoa fazer isso na vida. Ninguém pensou assim, já sei, vou tirar uma foto de mim mesmo. Nunca correu isso. E hoje em dia é normal, né? Hoje em dia as pessoas acham que isso é totalmente aceitável e racional. É óbvio, claro, vamos tirar um selfie, vamos sim. Então, sabe, um dia vai chegar uma época que as pessoas, eu vou comprar um sapato, vou ter que avisar o pessoal no Facebook. É assim, né? Então a sociedade vai se degenerando, né? A aversão, no fundo, é sempre uma corrupção ou pode significar uma necessidade de mudar algo. A aversão é um fenômeno da mente, né? A mente ignorante, ela gera desejo e aversão. A desejo e aversão são duas faces da mesma moeda, né? E desejo e aversão são consequências, né? Tem que chamar de mityaditi, né? Visão incorreta. Então as pessoas... Ou avijja, né? Você pode chamar de ignorância. Avijja, pelo menos né? é a raiz principal, né? De avijja. Tendo a mente estando corrompida por ignorância, então desejo e aversão começam a se manifestar, né? E aí vira um ciclo vicioso. Então, em última instância, sim, é sempre uma questão de corrupção. Mas em termos práticos, veja, você atualmente é esse monte de quilesas, que a gente chama de corrupção, né? Em Pali chama de quilesas, né? Então, atualmente, né, você é esse monte de quilesas. O que você entende como eu, né, é esse amontoado de corrupções. Né? Então, justamente o que o Buda ensina é um método para organizar essas corrupções, né, esses fenômenos condicionados, esses sankaras, né, de forma que aquilo abre uma brecha para que a iluminação possa ocorrer. Né? É que nem uma chave. Né? A chave, quando você coloca a chave na fechadura, aquele relevo da chave empurra os pininhos que estão lá dentro, né? Quando os pininhos estão na configuração correta, a chave vira, né? E você pode abrir a porta, né? E alcançar a liberdade. Né? Então, o chamado nobre óctuplo caminho, né? É como configurar esses sankaras, essas quilesas, né? Configurar os desejos, configurar a autoestima, como configurar a vergonha, né? O Buda ensina, tem que ter vergonha de fazer coisas feias, né? Tem que ter medo de fazer coisas feias, chama Hiri Ottappa em Pali, né? Então tem que ter vergonha, medo, desejo, aversão, autoestima, respeito, gratidão, tudo isso são criações da mente, né? Então nada disso é Nibbana, né? A metta não é Nibbana. Compaixão não é Nibbana. A natureza de Nibbana, eu não sou iluminado, então não me leve muito a sério, né? Mas pelo que eu entendi até agora, tudo isso são criações da mente, mas são coisas úteis, podem ser úteis, né? Compaixão não é Nibbana. A natureza de Nibbana não é compaixão. Compaixão é um sankara, né, que a mente produz. Né? Agora, esse sankara pode ser bem utilizado. Se você conseguir configurar compaixão com disciplina, com energia, com respeito, com gratidão, com isso, com aquilo, com frugalidade, né? Quando você configura isso de uma maneira harmoniosa, você consegue o chamado nobre caminho óctuplo. Né? E aí existe uma brecha que você consegue usar para quebrar esse ciclo. Né? Então, depende de como você quer olhar. Né? Se você olhar de maneira filosófica e de maneira mais elevada, né? Então você pode dizer que é tudo corrupção. Né? Mas na prática, se você souber usar de maneira inteligente, a aversão também pode ser um aspecto do caminho. Né? Você tem a aversão por degeneração, aversão por maus atos, aversão por más companhias, aversão por ensinamentos falsos, aversão por prazeres sensuais, aversão por apego ao corpo, aversão por nova existência repetida, o ciclo infinito de nascimento e morte. Né? Então, se você souber fazer de maneira inteligente, né, isso pode virar um aspecto do caminho para a libertação também. Né? Ok, mais alguma coisa? Qual a diferença entre equanimidade e tolerância? Tolerância, como não sei se é o que você está falando, mas geralmente eu uso para falar sobre Khanti. Khanti é tolerar a capacidade de aguentar algo. Né? Então, você pode usar equanimidade, pode ser um aspecto de tolerância. Né? Mas a equanimidade, geralmente tolerância, sabe, a gente usa essa palavra contra sensações desagradáveis. Né?
Então, quando surge uma sensação desagradável, você tem um ato de tolerar aquilo, né? Tem uma força puxando para cá, você empurra de volta para cá, né? E você acha um ponto médio, né? Mas uma das formas mais eficientes e mais úteis de tolerância é justamente a equanimidade, né? Você simplesmente, em vez de empurrar de volta, você sai do processo, né? Então você não se deixa mais influenciar por aquela sensação desagradável, né? Mas a palavra tolerância você usa em geral quando é algo desagradável, né? Já a equanimidade é uma palavra que você usa para qualquer situação, né? Mesmo uma situação agradável, você pode reagir com equanimidade, né? Uma situação que gera prazer, você pode escolher equanimidade, né? Então é mais uma questão de semântica, né? Mas equanimidade é algo mais refinado do que tolerância. Tolerância às vezes pode ser algo meio grosseiro também, né? Mas você ficar ali aguentando, né? Fazer uma força para aguentar, tal. Equanimidade é uma coisa mais refinada, mais sutil. Okay? Mais uma coisa? É só isso.